Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, hoje, dia 15 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques desta segunda-feira. Jornal Verde Vale. Ninguém acerta 6 dezenas da Mega e prêmio vai a 66 milhões de reais. PIS/PASEP 2024, abono salarial vai ser pago a partir desta segunda-feira. 21ª edição da Tecnoshow termina com arrecadação de 9,34 bilhões de reais. Programa Desenrola Brasil é prorrogado até o mês de maio. Prefeito de Formosa, Gustavo Marques, é expulso do Partido Progressistas. Servidores da educação pressionam o governo federal por reajuste salarial. Bolsa Família de abril começa a ser pago na próxima quarta-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma ótima semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição aqui do Jornal Verde Vale. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública da Câmara estão confiantes que, em breve, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pode alterar pontos da política antiarmamentista do governo Lula. O ministro é elogiado nos bastidores da comissão pelas conversas que mantém com deputados da popular bancada da bala e deve marcar uma data nos próximos dias para participar de uma audiência na Câmara. A última semana, ao ser questionado por integrantes da comissão sobre o ministro, o presidente da comissão, Alberto Braga, disse que ele deverá aceitar o convite da comissão ainda em abril e que levará boas notícias aos deputados. Um dos pedidos feitos por deputados diz respeito às restrições a clubes de tiro. No decreto assinado pelo governo Lula em julho do ano passado, os clubes tiveram horário restrito e foram proibidos de funcionar perto de escolas. Mega Sena concurso 2712. Sorteio aconteceu no último sábado em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a 66 milhões de reais no próximo sorteio, que acontece amanhã, terça-feira. Os números sorteados no sábado foram 7, 15, 19, 35, 40 e 42. 99 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$41.893. Já os 6.276 acertadores da quadra levarão para casa cada um R$944,05. E o abono salarial do PIS/PASEP 2024, ano base 2022, vai ser pago a partir de hoje, segunda-feira, para 4,3 milhões de trabalhadores nascidos em março e abril. O valor do abono do PIS e do PASEP deste ano é de R$118 a R$1.412, calculado de acordo com a quantidade de meses trabalhado durante o ano de 2022. O abono do PIS deste ano é pago a 3,8 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e o abono do PASEP para cerca de 430 mil servidores públicos. Este ano, o calendário do abono salarial é unificado e todos recebem de acordo com o mês do nascimento. Antes, os servidores públicos eram pagos de acordo com o digital final do número da inscrição. Para saber se vai receber e quanto vai cair na conta, o trabalhador deverá consultar a carteira de trabalho digital ou o portal gov.br. A consulta está disponível desde o dia 5 de fevereiro. 6h37 e o Senado pode votar esta semana a PEC das drogas. Quem vai trazer detalhes aqui no Jornal Verde Vale é Yuri Hudson. A semana será marcada por votações
polêmicas pela frente. Os líderes partidários do Senado, por exemplo, decidiram que vão votar nesta terça ou quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse ou o porte de qualquer quantidade de entorpecentes e drogas. A PEC foi uma resposta do Legislativo a um julgamento no Supremo Tribunal Federal que trata sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O relator da matéria no Senado, o senador Efraim Filho, destaca que a proposta cria uma diferença entre traficante e usuário e será uma sinalização positiva do Legislativo para a sociedade. O parecer vem nesse sentido e reforça igualmente a diferenciação entre usuário e traficante. Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais pesadas e o encarceramento. Para o usuário, penas alternativas à prisão, penas restritivas de direito e penas que não levam ao encarceramento do usuário. No entanto, o texto da PEC não deixa totalmente claro o que diferencia um traficante de um usuário. Para o senador Fabiano Contarato, do PT, que é delegado de polícia, a proposta não resolve a situação das famílias que têm dependentes químicos e nem a questão da segurança pública. É cômodo para nós colocar na PEC, numa PEC, que porte de substância para uso próprio é crime. Não estamos inovando em absolutamente nada. Nós tínhamos que estar aqui pontuando o que é tráfico, o que é porte de uso para uso próprio. Nós tínhamos que estar aqui aprovando leis para combater e para dar um apenamento muito mais severo para traficante, que é o que eu morro defendendo. Outra questão na área da segurança pública que pode ser analisada pelos congressistas é o veto do presidente Lula às chamadas saidinhas. Na próxima quinta-feira tem sessão do Congresso Nacional. O veto pode entrar na pauta, algo que ainda não foi definido pelos líderes partidários. A pressão da oposição é para que a votação ocorra o quanto antes. Semana agitada e a gente te informa tudo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás anunciou na noite do último sábado o encerramento das operações de mergulho em busca do corpo de um mergulhador desaparecido desde o dia 11 de abril, quando realizava serviços de manutenção em uma barragem no Rio Verdão, no município de Rio Verde. A decisão foi tomada devido à alta complexidade e o risco elevado associado à atividade subaquática no local. Segundo informações oficiais, o corpo da vítima está em uma região de grande profundidade e com constante turbulência na água, tornando perigosa a aproximação dos mergulhadores de resgate. Apesar do encerramento dos mergulhos, uma equipe de busca e salvamento irá permanecer no local nos próximos dias, monitorando a superfície do rio e áreas próximas, caso o corpo da vítima se solte e ascenda à superfície. Os especialistas em mergulho da corporação estão agora trabalhando em conjunto com o corpo técnico da empresa responsável pela barragem na busca por alternativas técnicas de engenharia que possam viabilizar o acesso e resgate do corpo do mergulhador desaparecido. Durante as buscas do último sábado, 9 mergulhadores experientes estavam presentes no local da ocorrência. E a Polícia Civil de Goiás prendeu 2 pessoas por incentivar, acreditem vocês, mediante apostas, brigas entre menores de idade. Os crimes aconteciam na Praça Central de Iaciara, município a 506 quilômetros de Goiânia. Conforme apurado pela corporação, no local, adultos corrompiam crianças e adolescentes e os incitavam a brigas extremamente violentas entre eles. Os embates eram registrados em vídeos e compartilhados nas redes sociais. Um deles ocorreu no último dia 2 de abril. Ao tomar conhecimento de tais fatos, a Polícia Civil iniciou uma investigação e os maiores de idade que patrocinavam as brigas foram presos em flagrante. Eles responderão por incitação ao crime e corrupção de menores. E a aprovação do governo Ronaldo Caiado bate recorde e chega a 86% em Goiás. É o que diz a pesquisa Genial Quest.
Quem traz detalhes dessa pesquisa é Isabela Mendes. A DENARC realiza a Operação Olhos de Lince, combate à organização criminosa, lavagem de capitais e o tráfico de drogas. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é o delegado Danilo Wendel Macedo, delegado da DENARC. Delegado, explica pra gente como é que foram as investigações e o que a polícia descobriu. A equipe da DENARC, num trabalho muito complexo, começou a monitorar transportes de cargas que aparentemente tinham compartimentos ocultos que traziam cocaína da fronteira do Mato Grosso, principalmente Pontes e Lacerda. Então a equipe começou a monitorar. Uma dessas cargas acabou sendo apreendida no Mato Grosso, e a gente seguiu com as investigações, fizemos um apanhado acerca da movimentação bancária desse grupo, e a gente percebeu que eles utilizavam esses valores provenientes do tráfico interestadual de drogas para poder fazer a criação de pessoas jurídicas. Criavam contas em nome de pessoas jurídicas e faziam essa movimentação, dando aparência de licitude a esses valores. Quantas pessoas foram presas? Até o momento nós temos 15 presos, mas foram expedidos 21 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão. Então, as diligências continuam, porque existem alguns foragidos, e aí a gente permanece com as diligências aí até o final da tarde, nos próximos dias, a fim de localizar o restante desses investigados. Delegado, chama a atenção. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, uma aprovação recorde. 86% dos goianos aprovam o governo. O estado mais bem avaliado, você vê a educação, você vê a segurança pública e você vê a parte de inclusão social, que é a parte de avanço do emprego e do salário. O governador também destacou que este é um trabalho feito em conjunto com uma equipe dedicada a devolver o estado de Goiás aos goianos. Isso não é uma ação do governador, isso é uma ação conjunta de todos nós, secretários, a população, de todo mundo aqui, com esse único objetivo de poder apresentar aos 7 milhões de goianos um resultado maravilhoso como esse que nós estamos tendo, gente. Ainda segundo dados da mesma pesquisa, Ronaldo Caiado tem a melhor avaliação entre os possíveis presidenciáveis de direita no Brasil, ficando à frente do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e do de São Paulo, Tarcísio Freitas. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo, o resultado também reflete o comprometimento do governador com as políticas públicas essenciais para o desenvolvimento de Goiás. As políticas públicas que têm sido coordenadas pelo nosso governador têm sido efetivamente proporcionando desenvolvimento para esse estado e fazendo de Goiás um dos estados mais desenvolvidos do país. Já o deputado estadual Amaury Ribeiro acredita que os números evidenciam a evolução que Goiás viveu depois de 2019. Isso é tudo o espelho do que vem acontecendo no estado de Goiás. O governador, quando assumiu em 2019, pegou um estado com déficit financeiro absurdo, a educação em colapso, a saúde em colapso, a nossa segurança estava com grande dificuldade, principalmente pelos baixos salários que recebiam aí os nossos profissionais, alguns profissionais da nossa polícia, e o governador mudou essa estrutura. Olha, só tenho que aprovar. Inclusive, aqui no Parque Flamboyant, eu vejo muito a ação da polícia. Não só na questão de estar presente, de estar ostensivo, mas vejo muito a sociedade participando. Ele é muito objetivo naquilo que ele faz, Os trabalhos dele, principalmente na ação urbana, na segurança pública, que é o principal, Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47 agora, Campeonato Brasileiro, final de semana, primeira rodada. O Fortaleza iniciou o campeonato com uma imponente vitória por 2-0 sobre o São Paulo no Morumbi, com gols de Lutero e Machuca. André Silva fez para os anfitriões. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Thiago Carpini, do time paulista, que não perdia uma estreia no Brasileirão desde 2008.
Com essa vitória, o Fortaleza somou seus primeiros 3 pontos na tabela e o São Paulo, com 0, inicia o Brasileirão já sob pressão pela sequência de jogos ruins ao longo da temporada. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai visitar o Flamengo na quarta-feira às 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Fortaleza, por sua vez, recebe o Cruzeiro no Castelão no mesmo dia, só que às 20 horas. E não faltou emoção na primeira partida entre Fluminense e RB Bragantino, que fizeram um jogo recheado de emoções, lances perigosos e gols. As duas equipes empataram em 2-2 na noite do sábado no Maracanã e somaram o primeiro ponto cada um na competição. Lima 2 vezes marcou pelo tricolor, enquanto que Sacha e Thiago Borbas balançaram as redes pelo Massa Bruta. O Fluminense volta aos gramados nesta terça-feira para enfrentar o Bahia às 21h30 na Arena Fonte Nova. Já o RB Bragantino medirá forças com o Vasco da Gama às 19 horas na quarta-feira no Nabia Bichedi. E o Inter de Porto Alegre largou com vitória no Campeonato Brasileiro de virada. Na noite do sábado no Beira-Rio, o Colorado saiu atrás no placar contra o Bahia, gol de Biel, mas empatou no minuto seguinte com Wesley e virou com Fernando. Com os primeiros 3 pontos no campeonato, o Inter lidera, enquanto que o Bahia aparece na lanterna. Nesse momento, apenas 2 jogos já foram disputados na rodada. No próximo compromisso, o Bahia estreia em casa no Brasileirão. Na terça-feira, na abertura da segunda rodada, a equipe recebe o Fluminense às 21h30 na Arena Fonte Nova. No dia seguinte, o Inter visita o Palmeiras em duelo às 20 horas na Arena Barueri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49, mais um ano de Tecnoshow se encerrou na sexta-feira. Foram 650 expositores e uma movimentação da ordem de 9,34 bilhões de reais em negócios fechados. Isso de acordo com dados divulgados pelo presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa, Antônio Chavaglia. Falar em números esse ano, a preocupação era muito grande, porque passamos um ano de baixa liquidez para o produtor. Mas, como dissemos, cada momento é diferente um do outro. E tem gente que acha que a chuva atrapalhou, mas ela acabou beneficiando a feira por causa da safrinha. Durante os 5 dias da feira, 135 mil pessoas passaram pelo Centro Tecnológico da Comigo, entre elas líderes de governo, estudantes e visitantes internacionais. Outros números da feira incluíram 21 mil mudas nativas distribuídas gratuitamente para os visitantes e 115 mil toneladas de lixo reciclados. No ano que vem, a feira já tem data marcada. Vai acontecer de 7 a 11 de abril. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 15 de abril. Olha, o Brasil enfrenta uma mobilização massiva dos servidores da educação de universidades e institutos federais em busca de reajuste salarial, reestruturação de carreira e repúdio a medidas governamentais prejudiciais. Os professores estão em discussão com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no intuito da aprovação das reivindicações. O presidente Lula se elegeu com a promessa de valorização da educação e dos professores. Com isso, a greve dos servidores dos institutos e universidades pressionam a gestão federal para mais investimentos e melhores condições de trabalho em diferentes regiões do país. De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, 470 unidades de ensino entre institutos e colégios foram afetadas pela greve em 24 estados. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 17 universidades federais irão aderir à greve a partir de hoje. Entre elas está a Universidade Federal de Brasília, UNB. Ainda de acordo com a Andes, o pedido de reajuste para os servidores públicos seria de 7,06% este ano, 7,06% em 2025 e o mesmo índice para 2026. E o Bolsa Família de abril começa a ser pago na próxima quarta-feira para cerca de 21 milhões de famílias. O depósito será feito pela Caixa Econômica Federal sempre em dias úteis até o dia 30 e o calendário obedece à ordem do número final do NIS.
recebem os primeiros os benefícios com NIS Final 1. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome criou um site para que o beneficiário consulte as datas do pagamento de acordo com o número final do NIS e que pode ser acessado no endereço bolsafamiliacalendario.com.br. E o Ministério Público, para reduzir contas de luz, deve provocar um aumento em futuro próximo. Aliás, o MAMP, para produzir esses efeitos, devem trazer prejuízos no futuro. Quem alertam são especialistas do setor. Vamos ouvir o que traz essa matéria de Felipe Moura. A medida provisória que o governo editou para diminuir o preço da conta de luz deve alcançar seus objetivos no curto prazo, mas pode gerar o efeito contrário, aumentando os preços da energia para os consumidores em um futuro próximo. É o que avaliam especialistas do setor. Por meio do texto, o governo quer antecipar recursos que tem a receber da Eletrobras, agora privatizada, para pagar dívidas do setor geradas na pandemia e durante a crise hídrica. Com isso, o governo espera reduzir em até 5% o preço da conta de luz. A medida, no entanto, tem prazo limitado, diz o diretor de energia elétrica da Abrace, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, Victor Ioca. O resultado da medida provisória garante, possibilita, então, uma redução das tarifas no curto prazo, e curto prazo seria agora 2024, 2025, mas ao mesmo tempo, ele acaba postergando subsídios existentes. Ela te dá com uma mão, mas logo ali na frente te tira com outra, né? Também por meio do texto, o governo prorrogou descontos para empresas de energia renovável, como eólica e solar, que ainda não deram início às suas operações de geração. Advogado especialista em setor elétrico, Thiago Bal Ribeiro, lembra que esse subsídio do governo será cobrado dos consumidores, tão logo essas empresas deem início às operações. O que vai acontecer? Eu vou ter um período aí de 4 a 5 anos de redução da tarifa de energia provisória, mas quando essas usinas entrarem em operação e começarem a usufruir desse benefício de 50% da TUG, essa conta vai cair na mão do consumidor de novo. De acordo com a Abrace, a manutenção dos subsídios para o setor de energia renovável trará impacto de 4,5 bilhões de reais por ano a partir de 2029. Valor que será incluído na conta de desenvolvimento energético e, por consequência, no bolso do contribuinte. Reportagem Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. 2 chilenos foram presos suspeitos de furtarem shoppings localizados em Goiânia. As prisões aconteceram neste último sábado. As informações são da Polícia Militar. De acordo com a corporação, a dupla veio de Santiago, no Chile, para cometer crimes em Goiânia. Eles furtaram vários grandes shoppings da capital, mas acabaram sendo flagrados por câmeras de segurança dos estabelecimentos. Diante das imagens, os homens foram identificados e encontrados. Um deles, de 42 anos, foi detido no momento em que saía de um dos shoppings que havia furtado. Já o outro, de 36 anos, foi localizado na rodoviária de Goiânia, onde se preparava para fugir para a cidade de Foz do Iguaçu. Ainda segundo a PM, a dupla possui vasta ficha criminal, com passagens no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Os homens foram presos e agora estão à disposição da Justiça. E a Assembleia Legislativa de Goiás analisa um projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de monitoramento nos veículos de transporte escolar do Estado. O texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e aguarda a distribuição da relatoria para análise. Segundo o autor do projeto, deputado Anderson Teodoro do Avante, o objetivo é fornecer monitoramento contínuo dentro dos veículos para garantir a segurança dos estudantes ao longo de todo o percurso. O texto prevê que as imagens capturadas sejam de alta resolução para identificar pessoas e eventos se necessário. A matéria também prevê que as imagens só sejam disponibilizadas caso solicitadas pelas autoridades policiais ou judiciárias responsáveis por investigações ou processos criminais. A instalação, vale ressaltar, ocorrerá com a autorização do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN. 7h12, a polícia realiza operação que acaba em prisão de 15 envolvidos com o tráfico de drogas.
Quem traz a informação é Rafael Mesquita. A DENARC realiza a operação Olhos de Lince, combate à organização criminosa, lavagem de capitais e o tráfico de drogas. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é o delegado Danilo Wendel Macedo, delegado da DENARC. Delegado, explica pra gente como é que foram as investigações e o que a polícia descobriu. A equipe da DENARC, num trabalho muito complexo, começou a monitorar transportes de cargas que aparentemente tinham compartimentos ocultos que traziam cocaína da fronteira do Mato Grosso, principalmente Pontes e Lacerda. Então a equipe começou a monitorar, uma dessas cargas acabou sendo apreendida no Mato Grosso, e a gente seguiu com as investigações, fizemos um apanhado acerca da movimentação bancária desse grupo, e a gente percebeu que eles utilizavam esses valores provenientes do tráfico interestadual de drogas para poder fazer a criação de pessoas jurídicas. Criavam contas em nome de pessoas jurídicas e faziam essa movimentação, dando aparência de licitude a esses valores. Quantas pessoas foram presas? Até o momento nós temos 15 presos, mas foram expedidos 21 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão. Então, as diligências continuam porque existem alguns foragidos e aí a gente permanece com as diligências aí até o final da tarde, nos próximos dias, a fim de localizar o restante desses investigados. Delegado, chama a atenção a quantidade de dinheiro que essa organização criminosa movimentava, mais de 20 milhões de reais, como que era isso? Exatamente. O levantamento financeiro desse grupo apontou que eles movimentaram durante 3 anos aproximadamente 20 milhões de reais. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14, voltamos a falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo sofreu, mas venceu o Atlético Goianiense no Serra Dourada pela primeira rodada da competição. Em jogo com arbitragem polêmica, 2 pênaltis, 2 expulsões e um impedimento que anulou o gol do time da casa. Foram os gols de De La Cruz e Pedro que fizeram o rubro-negro conquistar 3 pontos. Luiz Fernando marcou para o Atlético. Pela segunda rodada da competição, o Flamengo enfrenta o São Paulo na quarta-feira às 21h no Maracanã. Já o Atlético Goianiense encara o Botafogo na quinta-feira às 21h30 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o atual bicampeão brasileiro Palmeiras estreou na competição nacional neste domingo, batendo vitória por 1-0 em Salvador no fechamento da primeira rodada. Em um jogo travado e com poucas chances, o Verdão levou a melhor com um gol de Richter Rios marcado no primeiro tempo. O resultado encerrou uma sequência de 23 jogos sem derrota do Leão no Barradão. O triunfo fora de casa fez o Palmeiras abrir o Brasileirão com 3 pontos. O Vitória permanece zerado. Na próxima rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Internacional às 20h na Arena Barueri. Já o Vitória só volta a campo no domingo quando enfrenta o Bahia no Barradão às 16h. Jogo contra o Cuiabá. Esse jogo seria disputado na semana passada, foi adiada por causa da semifinal da Copa Verde. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15, a JBS anunciou um investimento de 150 milhões de reais para duplicar a capacidade de processamento e a força de trabalho da unidade Campo Grande 2, em Mato Grosso do Sul. A expansão tornará a planta a maior processadora de carne bovina da América Latina e uma das 3 maiores da JBS no mundo. Para que o volume processado diariamente passe de 2.200 animais para 4.400, a empresa vai passar de 2.300 colaboradores para 4.600 colaboradores. Nesta última sexta-feira, a empresa fez o anúncio durante um evento que celebrava um marco importante para a fábrica. O primeiro embarque de carne bovina para a China, um dos maiores importadores de carne bovina do Brasil. A unidade Campo Grande 2 da JBS foi uma das 38 habilitadas pelo governo chinês recentemente, no dia 12 de março passado. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, destacou a importância dessas habilitações para o agronegócio brasileiro, ressaltando o atrativo do país para investimentos neste setor. Além da habilitação, o Brasil já tinha 106 plantas autorizadas a exportar carne bovina para a China. Com a inclusão das novas, esse número subiu para 144. A recente expansão também beneficia Mato Grosso do Sul,
um dos principais produtores de gado do Brasil, que passou de 3 para 9 fábricas habilitadas para a exportação da proteína bovina. Com as novas habilitações, as fábricas do estado podem exportar um volume equivalente a 2,3 milhões de animais, um aumento significativo que deve impulsionar as exportações brasileiras. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. Em 2023, o Brasil notificou 80.012 novos casos de tuberculose, resultando em uma incidência de 37 para cada 100 mil habitantes, comparado aos 81.604 casos novos em 2022. Os números são do Boletim Epidemiológico da Tuberculose, divulgado em março deste ano pelo Ministério da Saúde. Um destaque do documento é o aumento no número gradual de pessoas começando o tratamento preventivo da doença. Entre 2018 e 2023, 163.865 pessoas iniciaram esse esquema terapêutico. No último ano, o tratamento de 12 semanas, conhecido como 3HP, representou 52,5% do total de tratamentos preventivos, com 80,02% de sucesso. O Ministério da Saúde reservou 14 milhões de reais para apoiar projetos de pesquisa operacional voltados à vigilância, prevenção e eliminação da tuberculose. Além disso, cerca de 3 milhões foram investidos em pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas em parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. E a Receita Federal emitiu um novo alerta sobre, claro, um novo golpe envolvendo o imposto de renda. Fiquem atentos. Quem traz os detalhes e faz o alerta é Fabiola Altran. Neste período de entrega da declaração de imposto de renda, o brasileiro deve redobrar a atenção para os golpes. A Receita Federal lançou um alerta sobre uma nova tentativa de fraude. Os criminosos induzem o contribuinte a baixar e instalar aplicativos falsos de preenchimento da declaração. Esses aplicativos podem ser instalados nas versões Android e iOS. O alerta foi emitido pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo. De acordo com a Receita, os aplicativos são muito parecidos com o oficial e têm até a logomarca. A pessoa que usa a versão dos golpistas acaba tendo os dados roubados, como o nome completo, números de documentos e informações financeiras. Para evitar cair em golpes, a orientação é que o cidadão utilize somente o aplicativo disponível no site oficial da Receita. O órgão reforça que não envia informações por e-mail ou mensagens de texto para pedir a correção de erros na declaração, medidas muito utilizadas pelos estelionatários. O prazo para a entrega do documento segue até 31 de maio. Da Rádio 2, Fabiola Altran. 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, o programa Desenrola Brasil é prorrogado até o mês de maio. O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, é expulso do Partido Progressista. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o programa Desenrola, programa de renegociação de dívidas com desconto do governo federal, que estava previsto para terminar no próximo domingo, foi estendido até o dia 20 de maio para quem ganha até 2 salários mínimos e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Por meio do Desenrola, é possível parcelar dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022 nos valores entre 5 e 20 mil reais. A plataforma do Desenrola, desenrola.gov.br, disponibiliza a lista de dívidas que poderão ser negociadas, o desconto ofertado pelo credor e a respectiva situação de cada uma delas. As negociações são feitas totalmente por meio digital. E o número de detentos que não retornaram às prisões após desfrutarem das saídas temporárias
As conhecidas saidinhas ou saidões passou de 15 mil no ano passado. O dado consta no relatório de informações penais que é elaborado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. De janeiro a junho do ano passado, foram 7.630 que não retornaram à unidade prisional, o que representa cerca de 6,3% do total que teve acesso ao benefício. No semestre seguinte, de julho a dezembro, foram 7.619 registros de abandono, uma fatia de 5,6%. Dispõe do benefício da saída temporária apenas detentos em regime semiaberto e que tenham cumprido 1/6 da pena total com bom comportamento. 7h33. Rombo da Previdência preocupa autoridades e exige mais dinheiro para o pagamento de aposentadorias. Quem traz a matéria é Humberto Ferretti. O aumento do rombo da Previdência Social preocupa autoridades. O buraco tem crescido porque a saída de dinheiro com o pagamento de benefícios do INSS é maior que a entrada, ou seja, que as contribuições pagas pelo cidadão. Caso nada seja feito para mudar esse cenário, até 2100, o governo teria que tirar de algum outro lugar o equivalente a 25 trilhões de reais para cobrir o rombo, ou muita gente ia ficar sem receber a aposentadoria. Os dados aparecem em balanço divulgado pelo Tesouro Nacional. Entre os motivos apontados por especialistas está o envelhecimento da população. Ele contribui para que mais pessoas recebam benefícios do INSS por mais tempo, o que torna difícil fechar a conta no azul, sem falar em valores de aposentadorias e pensões maiores, com a valorização do salário mínimo. Neste ano, a Previdência deve registrar um rombo de 326 bilhões de reais. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. E o prefeito de Formosa, Gustavo Marques de Oliveira, foi expulso do Partido Progressista após decisão do presidente municipal da legenda, Carlon Rodrigues. O entendimento ocorreu após escândalos envolvendo o gestor do município no entorno do Distrito Federal. Segundo consta na ata, após a exposição dos fatos, a executiva do partido resolveu expulsar por unanimidade o prefeito Gustavo Marques, devido a várias ocorrências, incluindo porte irregular de arma de fogo, prisão por porte ilegal de arma de fogo e envolvimento em investigações por corrupção. A decisão aconteceu durante reunião da executiva municipal do partido, ocorrido na última quinta-feira. Em março deste ano, a prefeitura foi alvo de uma operação realizada pelo Ministério Público Goiano para desarticular um suposto esquema de corrupção na administração municipal. O MP goiano descobriu que o grupo investigado cobrava 20% de propina sobre contratos públicos. O esquema teria ocorrido durante a administração do ex-prefeito Ernesto Guimarães Roller entre 2017 e 2019 e do atual prefeito Gustavo Marques entre 2020 e 2024. Ambos são réus neste processo. E as concessões rodoviárias do Polo Goiânia, que inclui a CO 020, 060, 070 e 080, já têm audiências públicas com data e hora marcadas. Serão 2 sessões, uma em Goiânia e outra em Brasília, nos próximos dias 17 e 18 de abril, respectivamente. Os eventos serão realizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e representam a oportunidade de exploração de mais de 570 quilômetros de rodovias pela iniciativa privada. O projeto compreende investimentos da ordem de 9 bilhões de reais. Em Goiânia, a audiência terá formato exclusivamente presencial. Em Brasília, por sua vez, a sessão será híbrida, presencial e virtual, na sede da ANTT. Em São Paulo, o vice-governador Daniel Vilela e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, Lucas Fissotto, apresentaram os potenciais do Estado para investimentos na infraestrutura a empresários de todo o país. E Goiás vai receber mais investimentos da cervejaria Ambev, que anunciou um aporte de 150 milhões de reais em sua fábrica instalada na cidade de Anápolis, durante um evento na última sexta-feira, com a presença do governador Ronaldo Gaiado. A indústria pretende ampliar a produção de cervejas premium. A nova linha deve entrar em operação até o fim deste ano e terá a capacidade de produção de 60 mil garrafas de vidro por hora. Contemplada pelo Programa de Benefícios Fiscais do Estado Pro Goiás,
A Ambev tem a expectativa de gerar 200 empregos diretos até o final do ano com um novo investimento. Ao apresentar as instalações da indústria ao governador, o diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Motta, afirmou que a cervejaria de Goiás é o pulmão da marca no centro-oeste goiano. E a Secretaria de Estado da Saúde alerta sobre como identificar sinais de autismo em crianças. Quem vai nos trazer essa matéria é Leandro Matos. Estar atento ao comportamento dos filhos desde os primeiros meses de vida é fundamental para identificar sinais do transtorno do espectro autista em crianças. A recomendação é do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, unidade de saúde do governo de Goiás, que está divulgando uma série de orientações para os pais e responsáveis, de forma a incentivar o diagnóstico precoce do autismo. Segundo a equipe da unidade, a conscientização faz parte do Abril Azul, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Nos primeiros meses de vida, os bebês devem sorrir em resposta ao sorriso do cuidador e procurar a face da mãe no momento da amamentação, além de trocar olhares durante a troca de fraldas e, mais tarde, por volta dos 9 meses, fazer movimentos com o corpo para pedir colo e ainda gestos como mandar tchau e balbuciar. Os sinais de atenção para a identificação do autismo podem ser diferentes. As manifestações mais comuns são comportamentos repetitivos e interesses restritos, como brincar com pecinhas de objetos, balançar o tronco, girar em torno do próprio eixo, não atender quando é chamado e não se interessar em brincar com outras crianças. Os pacientes com transtorno também podem apresentar reações exageradas diante de estímulos sensoriais, como luz, sons, cheiros e texturas. É essencial que o diagnóstico seja realizado de forma precoce para que a criança tenha acesso rápido ao tratamento. O transtorno do espectro autista não é considerado uma doença, mas uma condição que é parte da diversidade humana. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias.